Sejam bem-vindos de volta ao Entre Linhas e Bytes. Hoje, a gente vai mergulhar em um clássico, Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Legal! Se você já leu, prepare-se para reviver a história. Sim. Se ainda não, prepare-se para conhecer uma obra que te transporta para a Inglaterra do século XIII. Nossa! No meio da construção de uma catedral que desafia os limites da ambição, da fé e da perseverança humana. Que legal. E, como sempre, queremos ouvir você também. Compartilhe suas impressões sobre a obra Qual personagem mais te marcou? ou até mesmo sugestões de leitura para os próximos episódios. Adoro. Mande suas mensagens nas redes sociais do Entre Linhas e Bytes. Boa! Luciane, você lembra da primeira vez que leu Os Pilares da Terra? Lembro sim, David. O que te fisgou na história? Foi uma daquelas leituras que me prenderam do começo ao fim. Legal? O que me fascinou foi a maneira como o Follett te coloca dentro daquele universo. Você sente o cheiro da comida, a tensão dos conflitos. Verdade. A grandiosidade da catedral sendo erguida tijolo por tijolo. É verdade? E ele consegue isso descrevendo a vida cotidiana de uma forma tão vívida. Logo no começo, a gente é apresentado ao Tom Builder, Sim. um mestre construtor com um sonho ambicioso de uma catedral magnífica. Mas a vida, como sabemos, adora nos desafiar. Sem dúvida. O Tom enfrenta uma série de dificuldades logo de cara. Um casamento cancelado, a perda do emprego, a morte da esposa Agnes durante o parto. Que triste. É de partir o coração, mas ao mesmo tempo nos mostra a força do personagem. Como ele se reergue em meio a tantas adversidades. Pois é. É algo que nos faz refletir sobre a nossa própria resiliência. Exatamente. E como se não bastasse a própria luta pela sobrevivência, ele ainda tem que lidar com as dificuldades dos filhos. Sim. Alfred, que se torna um verdadeiro antagonista. Martha, que amadurece precocemente diante das responsabilidades. E o mistério do filho caçula que é abandonado e encontrado em um mosteiro. A vida das crianças naquela época era realmente muito diferente. A gente percebe como a infância era encurtada. Sim. A necessidade de amadurecer rápido para lidar com as adversidades. E essa questão familiar, as relações complexas entre pais e filhos, é um dos pontos fortes da narrativa. Totalmente. É. E enquanto Tom luta para sobreviver e realizar seu sonho, somos apresentados a outro personagem crucial, o Prayer Philip. Sim. Muge inteligente e ambicioso, Mas- que também sonha com a construção da catedral, mas precisa navegar pelas águas turbulentas da igreja e da política da época. O Philip é um personagem fascinante, porque ele representa essa dualidade entre a fé e o poder. Verdade? Ele é um homem de Deus, mas também um estrategista político habilidoso. A gente vê como a igreja, mesmo naquela época, era um centro de poder, com suas próprias intrigas e jogos de influência. É verdade. E essa instabilidade política, a guerra civil entre o rei Stephen e a imperatriz Matilda, Nossa! será como pano de fundo para toda a trama. A gente sente a insegurança da época, a fragilidade da vida. E essa fragilidade fica ainda mais evidente com o ataque ao castelo do Conde Bartholomew Nossa. por William Hamley. Ok. A cena do incêndio que destrói a catedral em construção é de partir o coração. Nossa. É como se todo o esforço, toda a esperança fossem consumidos pelas chamas. É um momento crucial na história, né? Porque representa a destruição não só da catedral física, mas também do sonho do Tom. Você acha que o Follett usa esse evento para simbolizar algo mais? Com certeza. Para mim, a queima da catedral representa a fragilidade dos sonhos humanos diante da ambição da violência. Nossa. É como se ele estivesse mostrando que, por mais que a gente se esforce, existe sempre a possibilidade de tudo ser destruído em um instante. É uma reflexão poderosa, sem dúvida. Mas é justamente em meio a esse caos que a gente acompanha a jornada de Aliena, filho do Conde Bartholomew. De nobre a uma mulher de negócios, ela precisa se reinventar após a queda da família. E ainda tem que lidar com o assédio implacável de William Hamley, que nutre uma obsessão doentia por ela. A Helena é a personificação da força feminina. Sim. Ela se recusa a ser uma vítima das circunstâncias e usa a inteligência, a coragem e o conhecimento que possui para se reerguer. E é interessante como Follett destaca a importância do comércio de lã naquela época, né? Sim. A Aliena usa seus conhecimentos sobre o negócio da lã,
que era vital para a economia medieval, para reconstruir sua vida. Eu lembrei-te de que as mulheres, mesmo em uma sociedade dominada por homens, encontravam maneiras de ter poder e influência. Exatamente. E falando em poder e influência, a gente não pode esquecer do Jack em Chapas do Tom Fomley. Ele herda o talento do pai para a construção e embarca em uma jornada que o leva até a Espanha, onde descobre novas técnicas arquitetônicas. Essa jornada do Jack é um ponto de virada na história. Ele traz para a Inglaterra ideias inovadoras, como os arcos ogivais e as abóbadas de nervuras. Sim. Isso sem falar no impacto que a cultura espanhola teve sobre ele. A gente percebe como essa viagem o transforma. Verdade. Tanto como artista, quanto como ser humano. E é a partir daí, com a determinação do Tom, a visão do Philip e a ousadia do Jack, que a construção da nova catedral se inicia, mas é claro que os desafios continuam. Sim. Eles precisam encontrar recursos, lidar com os conflitos entre os métodos tradicionais e as novas técnicas trazidas pelo Jack, além de enfrentar as maquinações políticas que ameaçam o projeto. É como se a construção da catedral fosse um microcosmo da sociedade da época, né? Todos os elementos se entrelaçam. A política, a religião, a economia, as relações pessoais, e a gente fica na torcida para que eles consigam superar todas essas adversidades. É verdade. Este fica por aqui. Ok. Espero na próxima parte do nosso mergulho em Os Pilares da Terra. Combinado. E estamos de volta para continuar nossa imersão em Os Pilares da Terra. Na primeira parte, a gente viu como o Ken Follett constrói um panorama fascinante da Inglaterra do século atrás. É verdade. Com seus conflitos políticos, religiosos e sociais. Acompanhamos a jornada de personagens cativantes como Tom Builder, o Prior Philip, a Aliena e o Jack, que lutam para sobreviver e realizar seus sonhos em meio a tantas adversidades. E a gente parou justamente quando a construção da nova catedral se inicia com seus desafios, intrigas. E, claro, a história de amor entre Aliena e Jack. Será que eles vão conseguir superar as convenções sociais e as marcas do passado para ficarem juntos? Bom, essa é uma pergunta que só vamos responder mais para frente. Mas posso adiantar que o caminho deles será cheio de reviravoltas. Mas antes de mergulharmos nos próximos capítulos, queria retomar um ponto que a gente comentou na primeira parte. O incêndio da catedral. Sim. Lembra que a gente falou sobre a fragilidade dos sonhos humanos diante da violência e da ambição. Sim, e esse tema se repete ao longo da história, né? A gente vê como a vida naquela época era imprevisível, como a morte, a doença. A guerra. Pois é. Estavam sempre presentes. E mesmo assim, os personagens encontram forças para seguir em frente. E essa força, essa resiliência, é o que me fascina nessa obra. A Aliena, por exemplo. Sim. Mesmo depois de perder tudo. Nossa. Se recusa a ser uma vítima. Ela usa o conhecimento que tem sobre o comércio de lã para reconstruir a vida, desafiando as expectativas da sociedade. E é interessante como o Follett mostra que a lã, nessa época, não era apenas um produto, mas um símbolo de poder e riqueza. Verdade. O controle do comércio de lã podia definir o destino de cidades inteiras, influenciar guerras e até mesmo a sucessão do trono. E a Aliena, com sua inteligência e determinação, consegue se inserir nesse mundo dominado por homens e construir seu próprio caminho. Verdade. É uma personagem inspiradora, sem dúvida. Sem dúvida. E o Jack, por sua vez, também enfrenta seus próprios desafios. Ele precisa lidar com a culpa por ter causado o incêndio da primeira catedral, com a rivalidade com Alfred e com o amor impossível por Aliena. E a viagem dele à Espanha é um divisor de águas na história, né? Com certeza. Ela entra em contato com uma cultura completamente diferente. Aprende novas técnicas de arquitetura e volta para a Inglaterra com uma nova visão de mundo. Verdade. Você acha que essa experiência o preparou para os desafios que ele vai enfrentar na construção da nova catedral? Com certeza. A viagem à Espanha é um momento de amadurecimento para o Jack. Ele amplia seus horizontes, se torna um artista mais completo. E principalmente aprende a lidar com as adversidades. E essas lições serão essenciais para ele nos próximos capítulos.
E falando em desafios, a construção da nova catedral não é nada fácil. O Follett nos leva para dentro do canteiro de obras, descrevendo os métodos de construção da época, as ferramentas, os materiais, as dificuldades. A gente quase sente o peso das pedras, o suor dos trabalhadores, a grandiosidade da obra tomando forma. E essa imersão nos detalhes da construção é um dos pontos fortes da obra. O Follett consegue transformar algo que poderia ser técnico e maçante em algo emocionante e envolvente. Verdade. A gente acompanha cada etapa da obra, torcendo para que o Tom, o Philip e o Jack consigam superar os obstáculos e realizar seu sonho. E esses obstáculos não são poucos. Eles precisam lidar com a falta de recursos, com as disputas entre os pedreiros, com as intrigas políticas e até mesmo com sabotagens. Nossa! E o que me impressiona é como o Follett consegue conectar esses desafios da construção com os conflitos pessoais dos personagens. Exatamente. A construção da catedral se torna um reflexo das lutas internas dos personagens. A rivalidade entre o Jack e o Alfred, por exemplo, atinge seu ápice durante a construção, colocando em risco todo o projeto. E o que dizer de um milagre encenado pelo Jack para conseguir doações para a catedral? Pois é. É um momento que nos faz questionar os limites da fé e da manipulação. O que você achou dessa atitude? É um dilema ético complexo, né? Por um lado, a gente entende a motivação do Jack, o desespero dele para salvar a obra. Sim. Por outro lado, a mentira, a manipulação, sempre perigosas, mesmo quando usadas para um fim nobre. E o Follett não dá respostas fáceis. Ele nos deixa com a pergunta: até onde podemos ir para alcançar nossos objetivos? E a reação do Philip ao descobrir a farsa do Jack é emblemática. A gente vê o conflito interno dele entre a necessidade de condenar a mentira e a gratidão pelo resultado que ela trouxe. É um momento que nos mostra a complexidade do personagem. Verdade. A luta entre seus princípios e a realidade que ele enfrenta. E a Lyanna também se depara com esse dilema moral quando descobre a verdade. Ela se decepciona com Jack, mas ao mesmo tempo reconhece a importância da catedral para a comunidade. É um momento crucial para o amadurecimento da personagem, que precisa pesar os valores que ela defende e as consequências das ações. E em meio a todas essas reviravoltas, o amor entre a Lyanna e Jack continua a florescer. Apesar das barreiras e das dores do passado, a cena em que eles se reencontram após anos de separação é de tirar o fôlego. É um momento emocionante. Sim. Que nos mostra a força do amor verdadeiro. Apesar de todas as dificuldades, a Lyanna e Jack conseguem se encontrar, se perdoar e reacender a chama da paixão. E essa chama se torna ainda mais forte diante da perseguição implacável de William Hamley, que se torna um dos principais antagonistas da história. Verdade. Ele representa a ambição desmedida, a crueldade, justiça de poder, e a Lyanna se torna o alvo principal de sua fúria. E o Follett, com maestria, constrói essa tensão, esse jogo de gato e rato entre a Lyanna e William. A gente fica apreensivo, torcendo para que ela consiga escapar das garras dele. E ao mesmo tempo admirando a coragem e a inteligência dela para enfrentar esse inimigo poderoso. E a gente vê como a luta da Lyanna não é apenas por ela mesma, mas por todas as mulheres que sofriam com a opressão e a violência naquela época. Ela se torna um símbolo de resistência, de esperança, de que é possível lutar contra a injustiça e construir um futuro melhor. E a construção da catedral, que parecia tão distante no início, vai se aproximando da sua conclusão. Cada tijolo assentado, cada arco erguido, representa uma vitória contra as adversidades. Mas a trama ainda nos reserva muitas surpresas e reviravoltas. Afinal, Os Pilares da Terra é uma obra que te prende do começo ao fim, te faz refletir, se emociona e te deixa com vontade de saber mais. E é com essa expectativa que a gente te convida para a última parte do nosso mergulho e nos Pilares da Terra. É isso aí. Vamos descobrir juntos o destino dos novos personagens. E se essa catedral, símbolo de fé e perseverança, finalmente se erguerá em toda a sua glória. E aqui estamos nós de volta para a última parte da nossa jornada por Os Pilares da Terra. Nas partes anteriores, a gente explorou a Inglaterra do século X,
mergulhando nos conflitos, nas intrigas e nos sonhos ambiciosos que envolvem a construção da Catedral de Kingsbridge. Acompanhamos de perto a luta de Tom Builder, a astúcia do Prior Philip, a força da aliena e a determinação de Jack. Verdade. Vimos como a vida dele se entrelaça com a história da catedral, que se torna um símbolo da fé, da perseverança e da capacidade humana de superar as adversidades. E nesta parte final, a gente vai descobrir se todos esses esforços, todos os sacrifícios serão recompensados. Será? Finalmente se erguerá em toda a sua glória. Boa pergunta. E o que acontecerá com os nossos personagens? O amor de Aliena e Jack resistirá às provações? Muitas perguntas ainda param no ar. E a gente sabe que Kim Follett é mestre em nos surpreender com reviravoltas e momentos de tirar o fôlego. Verdade. Lembra da cena em que o Prior Philip enfrenta William Hamley? Sim. Durante o cerco a Kingsbridge. Impossível esquecer. Um monge desarmado confrontando um dos homens mais poderosos e cruéis da Inglaterra. Que cena? É uma cena emblemática, que mostra a força da fé e da convicção contra a tirania e a violência. É como se o Philip representasse a resistência pacífica, a luta pela justiça, sem recorrer à força bruta. Sim. E a forma como ele usa a inteligência, a diplomacia e a fé para proteger a comunidade inspiradora. E a Aliena também se mostra uma guerreira incansável nessa parte final. Ela enfrenta William Hamley em diversas ocasiões, usando a inteligência, a coragem e o conhecimento das leis para defender a si mesma, sua família e a comunidade de Kingsbridge. Ela se transforma em uma líder. Sim. Inspirando as pessoas ao seu redor a lutar pelos seus direitos. A cena em que ela discursa para os cidadãos de Kingsbridge, convocando-os a resistir à opressão de William, é de arrepiar. Sem dúvida. É um momento crucial na história que mostra o poder da união, da solidariedade, da luta coletiva por um ideal. Verdade. E a Aliena, com sua determinação e eloquência, se torna o símbolo dessa resistência. E o Jack, nesse momento final, coloca em prática todo o conhecimento que adquiriu em sua jornada. Sim. Ele se torna o mestre construtor da catedral, usando as técnicas inovadoras que aprendeu na Espanha para criar uma obra grandiosa que desafia os limites da arquitetura da época. E a catedral vai se tornando mais do que um edifício de pedra. Ela se transforma em um símbolo da esperança, da fé, da capacidade humana de criar beleza em meio ao caos. Verdade. E a gente acompanha cada etapa da construção, cada desafio superado, com a mesma emoção dos personagens. E é emocionante ver como o sonho do Tom Builder, que parecia impossível no início, vai se tornando realidade. E a gente percebe que a catedral não é apenas obra de um homem. Verdade. Mas de todos que contribuíram para a sua construção. Os pedreiros, os carpinteiros, os escultores, os doadores, a comunidade inteira. E esse espírito de colaboração, de união em torno de um objetivo comum, é uma das mensagens mais poderosas da obra. O Follett nos mostra que grandes feitos só são possíveis quando as pessoas trabalham juntas, superando suas diferenças e colocando o bem comum acima dos interesses individuais. E essa mensagem, Luciane, ecoa até os dias de hoje, nos inspirando a buscar soluções para os problemas do nosso tempo. Velocidade. Afinal, vivemos em um mundo que precisa de pontes, não de muros. Um mundo que precisa de colaboração, não de competição. Com certeza. Os Pilares da Terra nos convida a refletir sobre os valores que sustentam a nossa sociedade, sobre a importância da justiça, da compaixão, da solidariedade. E a construção da catedral se torna uma metáfora da construção de um mundo melhor, mais justo e mais humano. E falando em construção, a gente chega ao momento mais aguardado da história, a conclusão da catedral. E o Follett descreve esse momento com uma riqueza de detalhes. Uma poesia que nos transporta para dentro daquela atmosfera de celebração, de fé de conquista. A gente sente a emoção dos personagens, a alegria da comunidade, a grandiosidade da obra concluída. Um momento catártico, que nos faz acreditar na força do sonho, na capacidade humana de superar os obstáculos e construir algo extraordinário. E o amor de Aliena e Jack, que enfrentou tantas provações, finalmente encontra seu porto seguro. Que bom.
Eles se casam, formam uma família e se tornam pilares da comunidade de Kingsbridge. Legal. Contribuindo para a prosperidade e o bem-estar de todos. E é lindo ver como o Follett fecha o ciclo da história, mostrando que a nova geração herda o legado de luta, de coragem e de esperança dos seus antecessores. E a catedral, símbolo dessa jornada épica, se ergue majestosa, testemunhando a força do espírito humano e a beleza que pode surgir em meio às adversidades. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em Os Pilares da Terra. É uma obra que nos transportou para um tempo distante, mas que nos deixou lições atemporais sobre a força do amor, a importância da justiça, o valor da colaboração e a capacidade humana de superar os desafios e construir um futuro melhor. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada tanto quanto nós. Sim. E que a história da Catedral de Kingsbridge continue inspirando vocês a construir seus próprios pilares, a lutar por seus sonhos e a acreditar na força do espírito humano. E quem ainda não leu Os Pilares da Terra, fica a dica. Boa. É uma leitura que vale a pena, Sim. que te prende do começo ao fim e te faz refletir sobre os valores que realmente importam. E para quem já leu, Sim. compartilhe conosco suas impressões. Isso. Qual personagem que te marcou mais? Qual cena te emocionou? Qual lição você leva para a vida? A gente adora ouvir as suas histórias e trocar ideias com vocês. E a gente se encontra no próximo episódio do Entre Linhas e Bytes, com mais um mergulho profundo em uma obra que vai te fazer pensar, sentir e se conectar com o mundo de uma forma diferente. É isso aí. Até lá.